Em 2 anos de Memofônica, completados em julho de 2024, já foram mais de 40 episódios. Entre 1963 e 2001, todos os anos tem pelo menos um episódio. E aqui você não é enganada, já aviso logo de cara. Em 2012 não aconteceu nada. De todos esses anos é o mais sem graça e as músicas são bem ruinzinhas. Se você quiser escutar o Não Inviabilize ou alguma coisa na Rádio Novelo, pode ir lá que vai ser melhor. Em 2012, não teve revolução, não teve golpe de Estado, eleição de presidente, pacote econômico, não foi o ano em que o homem pisou na Lua, não foi o ano em que o Brasil ganhou a Copa, não foi o ano em que caiu o Muro de Berlim, nada. Para você ter uma ideia, o fato mais noticiado de 2012 foi o julgamento do Mensalão. Olha que baixo astral. Aconteceram umas outras coisas também, a gente vai chegar lá. Mas começando do começo, em janeiro de 2012, foi publicado no YouTube esse vídeo. Depois de lançar o San Michel, o mais belo projeto imobiliário da Paraíba, a Água Azul do grupo com Serpengé apresenta Boulevard Saint-Germain, o novo endereço da sociedade paraibana. Apartamento para toda a família, com 4 suítes, sala para 3 ambientes e um clube de lazer. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, para recomendar este empreendimento que eu assino embaixo. Boulevard Saint-Germain no Altiplano Nobre. Vendas Execute. Era para ser só uma propaganda de uma imobiliária na Paraíba, mas alguns internautas repararam uma coisa estranha ali. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, para recomendar este empreendimento que eu assino embaixo. Com a repercussão dos dias seguintes, o folclore brasileiro do século XXI estava prestes a ganhar mais um personagem. Menos Luísa, que está no Canadá. Na Folha de São Paulo de 20 de janeiro saiu uma nota. Meme eleitoral. Há uma piada que corre em Belo Horizonte relacionando a expressão viral nas redes sociais ao desejo do prefeito Márcio Lacerda de unir PT e PSDB em sua coalizão. Abre aspas. O prefeito quer o apoio de todos, menos da Luísa, que está no Canadá. Fecha aspas. Nesse mesmo dia, a abertura do jornal do SBT foi assim. Boa noite. Boa noite. Olha, ou os problemas brasileiros estão todos resolvidos ou nós nos tornamos perfeitos idiotas. Uma pessoa que ninguém conhece vira uma celebridade na mídia somente porque o nome apareceu milhões de vezes na internet. Luísa já voltou do Canadá e nós já fomos mais inteligentes. Folha de São Paulo de 27 de fevereiro. Memes são expressões que viram febre na internet e, à medida que vão se espalhando, ganham versões das mais variadas formas. Folha de São Paulo de 23 de abril. A definição de meme foi criada em 1976 pelo zoólogo Richard Dawkins no livro O Gene Egoísta. Para Dawkins, o meme é a unidade mínima da memória, assim como o gene é da genética, que se propaga entre indivíduos como um pacote cultural de informações. Assim era o mundo em 2012. Todo mundo estava tentando explicar e entender o que eram memes. Todo mundo, menos Luísa, que está no Canadá. 2012 não teve acontecimentos históricos tão marcantes, mas teve muitos memes e nós vamos ver mais alguns hoje. 2012 também teve muita música ruim, mas teve exceções. Eu sou Terence de Oliveira, esse é o Memofônica 2012 e esses são os Arctic Monkeys. Are You Mine, do Arctic Monkeys, é uma das várias ótimas músicas lançadas em 2012, que, no entanto, ficaram soterradas debaixo de uma enorme pilha de cocô que veio das comportas do esgoto conhecidas como indústria do entretenimento. Eu já disse antes, mas vou dizer de novo, não tem problema gostar de música ruim. Pode gostar. Eu mesmo gosto do primeiro disco do Charlie Brown Jr., gosto do Bon Jovi, do Kiss e até de uma música do Leandro e Leonardo que eu coloquei no Memofônica 92. Todo mundo gosta de alguma coisa ruim. Tem gente que gosta de passas, tem gente que gosta do Luciano Huck, tem gente que gosta de viajar para Dubai, tem gente que gosta de música ruim e tá tudo bem. Não precisa ficar defendendo e falando que é bom. Dito isso,
Ouçam essa que parece uma propaganda de carro, mas foi a 18ª música mais tocada do ano. Mulherada louca, Israel nova, Israel na Dodge Ram e na levada desse arrocha. Vem cantar comigo, Gustavo Lima. Aô, Israel Novaes, tamo junto, hein, parceiro? Agora vamos mandar de Dodge Ram, casgata, vamos tirar um. Além do carro, eles ficam anunciando a si mesmos. Os cantores da 19ª mais tocada fazem a mesma coisa. Dança Daddy Cal com participação de latino. a mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança com duro, não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança com duro. Essa música era trilha sonora da novela Avenida Brasil, na qual a Adriana Esteves interpretou a famosa Carminha. Quer mais sopa, Carminha? Que sopa? Tá falando dessa papa pra mendigo? Precisa de uma bebida, me serve um uísque aí, vai. Isso aqui é uma casa paroquial, minha filha, não tem uísque. Não tem uísque, dedito. Que Coca-Cola é essa aqui? O que é isso? Padre Solano? A maior pecadora que o divino já viu tá mocosada na casa de Deus! Também na trilha sonora dessa novela tinha uma música para mostrar que nem só do esgoto vinha a música brasileira em 2012, Arlindo Cruz. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer, Madureira. Caminho de algum Iansã, lá tem samba até de manhã. Na verdade, eu tô roubando um pouco a favor de 2012. Na verdade, essa música é de 2007, mas ficou famosa mesmo quando entrou na novela. Em 21 de agosto de 2012, o G1 publicou essa notícia. Uma espanhola de 80 anos decidiu por conta própria restaurar uma pintura do século XIX na parede de uma igreja na cidade de Borja, na Espanha, mas acabou distorcendo completamente a obra original e estragando a pintura. A mulher teria agido com boa vontade, segundo a Secretaria Local de Cultura, mas transformou completamente a obra atribuída a Elias Garcia Martínez e acabou se sentindo culpada e pedindo desculpas pela ação. O nome dela é Cecília Jiménez. Nos dias seguintes, ela esclareceu que não foi por conta própria, ela pediu pro padre e o padre deixou, mas fato é que, assim como a Luísa, que tá no Canadá, a Cecília ficou famosa porque virou meme na internet. Mas a Luísa ficou famosa no Brasil, a Cecília ficou famosa no mundo inteiro, ou pelo menos o Jesus simpático que ela desenhou. Ao longo das últimas semanas de agosto de 2012, a internet foi inundada com montagens do rosto do Jesus restaurado em cima de diversos quadros famosos da história da arte. É o fenômeno dos memes. Sendo o Memofônico um podcast, eu não posso mostrar essas imagens para vocês, mas as apoiadoras do Memofônica vão receber alguns exemplos dos memes do Jesus restaurado junto com a playlist que elas sempre recebem, com todas as músicas desse episódio e mais 20 músicas que ficaram de fora. Ajude a garantir vida longa ao Memofônica, acesse o site apoia-se/memofônica e contribua com singelos R$9 por mês. Uma das músicas que vai estar na playlist de 2012, junto com os memes do Jesus restaurado, é essa, que é a primeira faixa do primeiro disco do Alabama Shakes.
Essa moça que cantou essa música é a Brittany Howard, vocalista e guitarrista do Alabama Shakes em 2012. E o problema dela foi justamente esse, lançar essa música em 2012 e não em 1972. Se fosse em 72, hoje ela seria famosa igual a Tina Turner ou a Janis Joplin, estaria tocando no Rock in Rio. Como foi em 2012, ela toca no Lollapalooza, dividindo o palco com mais 30 bandas que ninguém nunca ouviu falar. Em 2012, a indústria do entretenimento não tinha muito espaço para o Alabama Shakes, porque precisava de espaço para a 11ª mais tocada do ano. Essa é a Carly J. Repsen e a 10ª mais tocada do ano. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer um lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Tá aí João Neto e Frederico. E a 9ª? You take your aim, far away. David Guetta. E a 8ª mais tocada? Porque aonde quer que eu vá, você está em tudo, tudo, tudo que eu preciso. Te vivo. Luan Santana. E a 7ª? Tá aí a banda britânica Coldplay. E por falar na Grã-Bretanha, em 2012 teve Olimpíadas em Londres. O Michael Phelps ganhou um monte de medalhas, como sempre. O Usain Bolt ganhou um monte de medalhas, como sempre. O que deu origem à piada que se fazia na época, que ele ia levar de volta para Jamaica todo o ouro que a Inglaterra roubou. Foi uma Olimpíada igual qualquer outra. A grande diferença que surpreendeu a todos, surpreendeu até a Ana Paula Padrão. Gracinha ela, boa sorte para atleta. Você está assistindo o Jornal da Globo ao vivo de dentro do Estádio Olímpico de Londres. A Pira aqui ao meu lado, de dentro do Estádio Olímpico de Londres. Esse é o Jornal da Record para você. A Record comprou os direitos de transmissão da Olimpíada sozinha e deixou a Globo sem imagens nem para passar no jornal. Como dizia Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. Mas aí, no Jornal da Record de 27 de julho de 2012, dia da abertura, a Ana Paula Padrão apresentou assim. Você está assistindo o Jornal da Globo ao vivo de dentro do Estádio Olímpico de Londres. A Pira aqui ao meu lado, de dentro do Estádio Olímpico de Londres. Esse é o Jornal da Record para você. Além do Phelps e do Usain Bolt, quem repetiu a medalha de ouro que tinha ganhado 4 anos antes foi o vôlei feminino do Brasil. Berg sacando mais uma vez. Tá na hora da virada. Dani, Jaque. A virada sai com a Jaque. E o match point vem com Jaqueline. É ponto do bicampeonato olímpico. E a Jaque vai pro saque. Numa partida espetacular de Jaqueline, ela pode fechar a campanha brasileira aqui em Londres. Ponto da medalha de ouro, Jaqueline. Logan Tom, Berg faz o levantamento, entrada de rede, Hooker, Jaque defende, tem contra-ataque, lá vem Fernanda Garay. É ouro! É ouro! É bicampeão olímpico! Brasil, bicampeão olímpico. As jogadoras brasileiras de vôlei eram definitivamente as melhores do mundo. 2 medalhas de ouro seguidas. A Tulipa Ruiz lançou, em julho de 2012, seu segundo disco e, assim como o primeiro, também merecia uma medalha de ouro. Paro para reparar, para me preparar
para nunca parar. A cerimônia de encerramento das Olimpíadas foi no dia 12 de agosto e no fim da cerimônia teve um trecho de 8 minutos para apresentar a sede da próxima Olimpíada, que no caso seria a de 2016 no Brasil. As luzes do Estádio Olímpico se apagaram e apareceu no centro do palco o gari Renato Sorriso, que ficou famoso por varrer a Marquês de Sapucaí sambando no carnaval. O segurança inglês aparece para tirar ele de lá. Ele começa a ensinar o segurança a sambar. Os diretores dessa apresentação do Brasil disseram no dia anterior que o que eles tinham preparado era conhecido no Brasil como Samba do Crioulo Doido. Pois bem, começa aí, quando a Marisa Monte entra vestida de Iemanjá cantando Vila Lobos. Depois entra uma representação de povos indígenas, depois tem o Benegão cantando Chico Sainz como uma bateria de escola de samba. Benego, he's one of Brazil's most versatile and active rappers. He's performed all over the world. Depois vem o Seu Jorge cantando Simonal e dançando com a Alessandra Ambrosio. Depois tem Clara Nunes e o Canto das Três Raças. Daí aparece o Calçadão de Copacabana e a Marisa Monte volta para cantar Gilberto Gil. No fim da apresentação, aparece o brasileiro mais famoso do mundo. And this is Edson Arantes de Nascimento. Pelé! Wow! Ok, no dia seguinte eu ouvi uma conversa entre duas pessoas dizendo assim: ai, você viu aquela apresentação do Brasil na Olimpíada? Aquele gari? Nossa, que coisa ridícula, vê só, representar o Brasil com um gari, que pobreza. Vejam vocês, para apresentar o Brasil para o mundo, colocaram um gari, escola de samba, orixás, Marisa Monte cantando música clássica, cultura indígena, Amazônia, maracatu de Pernambuco cantado por um rapper, um sambista negro dançando com uma modelo descendente de europeus e o Pelé. Mas essas duas pessoas que eu ouvi conversando no dia seguinte ignoraram todo esse caleidoscópio cultural brasileiro e resumiram tudo a um incômodo com a pobreza do gari. Aí eu pergunto, em quem vocês acham que esses dois votaram nas eleições de 2018 e 2022? Então, patriotas que odeiam a cultura brasileira já estavam aos montes por aí em 2012, só esperando um candidato para chamar de seu. Assim era o Brasil em 2012 e, na verdade, eu acho que todo ano o Brasil é assim. Pois bem, o Seu Jorge foi convidado para essa cerimônia porque ele bombava na época com o disco Músicas para Churrasco, volume 1. Saideira e nada de partir, e ela no absolute, misturando ice, whisky, Red Bull. Eu vivi um pesadelo, entrei em desespero e fiquei a banco. A galera da balada tava antenada no seu proceder. Seu Jorge e suas músicas para churrasco. Em Londres, ele cantou com a Marisa Monte Aquele Abraço.
Como a gente viu na última edição do Memofônica, essa foi a música que o Gil lançou sobre o Rio imediatamente antes de ir para Londres exilado. 43 anos depois, essa foi a música que encerrou os Jogos de Londres imediatamente antes que as Olimpíadas fossem para o Rio. O mundo dá voltas e os grandes eventos finalmente chegaram ao Brasil. Em 2012, a FIFA mandava e desmandava no Brasil, alterava leis, cancelava e criava leis, mandava prender e soltar. Esse neocolonialismo teve um dos seus episódios mais famosos no dia 2 de março de 2012. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, declarou nesta sexta-feira que o Brasil precisa de um pontapé na bunda para avançar mais rapidamente nos preparativos da Copa do Mundo de 2014. Valcke disse não entender o porquê da desorganização, sublinhando que a construção dos estádios não está acontecendo dentro dos prazos. O francês Jérôme Valcke cumprindo ordens do suíço Joseph Blatter, mandando e desmandando nessa colônia que era o Brasil. Essa era a época em que você parava num engarrafamento e alguém dizia: se agora já tá assim, imagina na Copa. Chovia, acabava a luz e alguém dizia: se agora já tá assim, imagina na Copa. O dólar subia e alguém dizia: se agora já tá assim, imagina na Copa. Durante esses anos de preparação do Brasil para receber os grandes eventos, era uma questão debatida se seria uma festa bacana ou se seria uma festa de bacana. E como bem sabe o Benegão, isso não é mero detalhe. Se essa é pra quem sabe que a diferença entre uma festa de bacana e uma festa bacana não é mero detalhe. Eu disse, essa é pra tocar no baile. Essa é pra tocar no baile. Em 2012 foram lançados filmes como Django Livre, Francis Ha e Moonrise Kingdom, mas a terceira maior bilheteria do ano foi Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, a segunda foi 007 Operação Skyfall e a primeira foi Os Vingadores. Em 2012, o Luiz Fernando Veríssimo publicou Diálogos Impossíveis, livro que ganhou o prêmio Jabuti de livro do ano, e o Mário Magalhães publicou a biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Mas o terceiro livro mais vendido do ano foi Nada a Perder, do Edir Macedo. O segundo foi 50 Tons Mais Escuros e o primeiro 50 Tons de Cinza. A crise não é só política, a crise é estética. Mas agora vamos para um top 3 mais interessante, muito melhor. As 3 melhores músicas de casais tendo DRs, o famoso discutir a relação. Em ordem cronológica, em novembro de 81, The Human League lançou essa música, em que o cara conta a versão dele da história. E depois a moça conta a versão dela da mesma história. Don't You Want Me foi uma das músicas mais tocadas do mundo entre 81 e 82 e é uma grande DR. Ok, 10 anos depois, 1992, o Alceu Valença lança 7 Desejos, um dos melhores discos brasileiros dos anos 90. Para cantar na faixa 3 desse disco, ele convidou a Zizi Posse e o resultado foi a mais linda DR da história da música brasileira. Vamos entrar. Não tenho tempo. O que é que houve? O que é que há? O que é que houve, meu amor? Você cortou os seus cabelos. Foi a tesoura do desejo mesmo de mudar. Eis que chegamos a 2012.
O Goty, G-O-T-Y-E, sei lá como se pronuncia isso, é um cantor australiano. A Kimbra, com K, é uma cantora neozelandesa. Você pode nunca ter ouvido falar de nenhuma das duas pessoas, mas a DR em forma de música que elas lançaram em 2012, você já ouviu com certeza. Foi a música mais vendida do ano nos Estados Unidos e na Inglaterra, ganhou o Grammy em 2013 e foi a 12ª mais tocada no Brasil. Agora você é só alguém que eu conhecia. Triste, né? Então vamos para mais um meme de 2012 para trazer um pouco de alegria. Esse vídeo ficou famoso em março de 2012. Em um dia teve 5 milhões de visualizações e 12 anos depois tem 36 milhões. O vídeo ganhou várias versões, a família cantora foi convidada para diversos programas de televisão, enfim, assim era o mundo em 2012. Para a nossa alegria, 16 anos depois de lançar o último disco, o Soundgarden se reuniu não só para ganhar milhões numa turnê mundial, mas para lançar um disco de músicas novas e tão boas quanto as que eles lançavam 16 anos antes. A volta triunfal do Soundgarden seria a maior notícia do ano se não fosse o julgamento do Mensalão. No dia 6 de junho de 2005, a capa da Folha de São Paulo dizia: PT dava mesada de R$30 mil a parlamentares, diz Jefferson. Jefferson é o Roberto Jefferson, aquele que jogou 2 granadas na Polícia Federal. 7 anos depois, no dia 2 de agosto de 2012, começou o julgamento que só foi concluído em 17 de dezembro. Ao longo desses 4 meses, foram saindo as condenações. A manchete da Folha de São Paulo de 10 de outubro só tinha uma palavra: culpados. Ela vinha embaixo de uma foto enorme e obscura do José Dirceu. A maioria dos ministros do STF concluiu que José Dirceu, então ministro da Casa Civil e homem forte do governo Lula, comandou o esquema de compra de votos no Congresso. Chamado de chefe da quadrilha pela Procuradoria-Geral da República, Dirceu foi condenado por corrupção ativa por 6 dos 8 ministros que já votaram. Lewandowski e Dias Toffoli o absolveram. Dirceu afirma ter sido linchado e ataca o STF, que, segundo ele, agiu sob forte pressão da imprensa. Por falar em imprensa, a capa da Veja dessa semana foi uma foto do presidente do STF, Joaquim Barbosa, aos 14 anos de idade, com o título "O menino pobre que mudou o Brasil". Ok. A capa do Globo dizia: STF condena Dirceu por comandar o Mensalão. Logo abaixo dessa frase vinha uma foto de Brasília com um arco-íris lindo num céu azul. Enquanto a grande imprensa brasileira tinha orgasmos, na Carta Capital, o Leandro Fortes escreveu o seguinte:
Tenho acompanhado nas redes sociais desde cedo e sem surpresa alguma o êxtase subliterário de toda essa gente de direita que comemora a condenação de José Dirceu como um grande passo civilizatório da sociedade e do judiciário brasileiro. José Dirceu, como os demais condenados, foi tragado por uma circunstância criada exclusivamente pelo PT. Uma das primeiras decisões de Lula foi a de dar caráter republicano à Polícia Federal. Foi essa Polícia Federal prestigiada e profissionalizada que investigou o dito mensalão do PT. Foi Lula que decidiu respeitar a vontade do Ministério Público Federal e nomear o primeiro da lista montada pelos pares em eleições internas. Dos 11 ministros do STF, 6 foram indicados por Lula, 2 por Dilma Rousseff. Lula poderia, como fez Fernando Henrique Cardoso, ter deixado ao país uma triste herança como a da nomeação de Gilmar Mendes, mas não o fez. Indicou, por um misto de retidão e ingenuidade, os algozes de seus companheiros. Toda essa ladainha sobre a teoria do domínio do fato e as sentenças baseadas em impressões pessoais tende a se voltar inexoravelmente contra o Estado de Direito e as garantias individuais de todos os brasileiros. É esperar para ver. Tá aí a Carta Capital prevendo o surgimento do Sérgio Moro e da Operação Lava Jato. Por falar nele, a direita brasileira não pode ver um juiz dando uma simples sentença contra o PT que já transforma em candidato a presidente da República. Fizeram com o Moro e anos antes fizeram com o Joaquim Barbosa. Em 2012 teve eleição, mas foi para prefeito. Dia 7 de outubro perguntaram para o Lula se o julgamento do mensalão poderia afetar a eleição. Ele respondeu: a população não está preocupada com isso. O povo está preocupado se o Palmeiras vai cair e se o Fernando Haddad vai ganhar. Pois no dia 28 de outubro se resolveu uma das preocupações. A Prefeitura de São Paulo já tem prefeito eleito, Fernando Haddad, como diziam as pesquisas. E no dia 18 de novembro se resolveu a segunda. 10 anos depois, o Palmeiras caiu para a segunda divisão pela segunda vez. O Palmeiras conseguiu o bizarro feito de ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado no mesmo ano. Haddad eleito em outubro, Palmeiras rebaixado em novembro e o Bruno Mars lançando em dezembro um disco cuja segunda música é essa. Esse foi o Bruno Mars com essa canção que marcou o saudoso ano de 2012, assim como outras músicas, como essa. Isso não vai prestar, beija minha boca, ai, 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 assim você mata o papai, ai, 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 que boca gostosa eu quero, ai, 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 ai. E mais essa. Agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de Camaro amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no Camaro amarelo. E essa também. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia. Tá aí a trilha sonora do Brasil da inclusão pelo consumo. Eu sou Terence de Oliveira, esse foi o Memofônica 2012 e voltamos em breve com o ano em que foram lançadas essas belas canções. Eu canto, que se cuide. Quem não for meu irmão, meu canto punhalada